meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Você está no canal do YouTube na Escola Virtual de Educação Emocional. Esse é o nosso 9º encontro do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Para você, minha amiga e meu amigo, que está acabando de chegar agora pela primeira vez, eu sou o Márcio Lúcio de Miranda, médico, ginecologista, obstetra e psicoterapeuta e treinador de habilidades de relacionamento interpessoal por mais de 42 anos. Hoje teremos um encontro diferente, um encontro vivencial. Os outros encontros nós fomos muito teóricos. Hoje nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós ensinamos nos 8 encontros anteriores. Antes, porém, vamos aos nossos avisos. Primeiro, se você gostar, dê um like. Inscreva-se no nosso canal. Vamos engrossar fileiras. Vamos criar uma comunidade harmoniosa, fraterna, carinhosa, de relacionamento interpessoal, onde o relacionamento com as pessoas é prioritário. Terceiro, se você quiser falar comigo, tirar dúvidas ou discutir qualquer aspecto desses nossos encontros, ou mesmo falar de como esses encontros estão repercutindo na sua vida, você pode fazer através do WhatsApp. Para isso você precisa de se inscrever no site da escola, que é ceapclinica.com, www.ceapclinica.com. Lá você vai encontrar uma janela do blog. Você pode entrar nessa janela do blog, você deve entrar nessa janela do blog e você terá os 8 encontros descritos para que você possa ler com mais calma e pensar, raciocinar a respeito do que lá está sendo dito. Muito bem, como será esse nosso encontro de hoje? Eu convidei 4 pessoas queridíssimas, 4 pessoas especialíssimas. Todas foram nossas treinandas e hoje se transformaram em treinadores. Eles vão ser responsáveis por esse degrau que nós vamos galgar hoje, que é o 3º degrau de nossa escada, que representa o treinamento das relações interpessoais. Esse degrau é o quem é você. Então, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês essas 4 pessoas. Prestem bem atenção no que elas fazem e no que elas falam. Vocês vão ver aqueles conceitos que foram explicados nos encontros anteriores, vocês vão ter a oportunidade de vê-los acontecendo ao vivo e a cores. Olá, meus queridos amigos e amigas da Escola Virtual de Educação Emocional, que alegria ter vocês conosco para participar desse nosso encontro. É o 3º passo do modelo de ajuda, é o 3º degrau. Nós hoje estamos entrando naquele degrau que vocês conhecem muito bem, que é do quem é você. Durante esses 8 encontros que nós fizemos, nós falamos daquelas características de uma pessoa que se relaciona bem, que é aquelas características que tem que ter. Então, só para fazer uma lembrança para vocês, a gente falou muito da confiabilidade, que a gente precisa, para a gente poder conhecer o outro, é preciso que o outro confie na gente. Mas ele não confia gratuitamente, né? Então, são aquelas características, vamos dizer assim, aqueles ingredientes que deixa eu pegar minha colinha aqui, que a pessoa que vai ser merecedora da entrega do outro precisa de ter. Então, vamos só dar uma pincelada rápida. Olha, respeito, que é aceitação incondicional, paciência para aceitar a diferença, para não empurrar o outro, para não passar por cima do outro, para não puxar o outro, deixar o outro ir na própria direção dele. Discrição, para não ser saca-rolha, para não ficar puxando das pessoas aquelas coisas
que elas não gostariam de falar. E aí vou entrar com o conceito de ressaca de entrega. O que é ressaca de entrega? É toda vez que você fala aquilo que você não gostaria de falar, ou aquilo que você falou e se arrependeu depois. E a ressaca de entrega ela acontece em dois momentos. No momento que você perde o controle de você mesmo, acaba falando aquilo que você não gostaria de falar, ou então no momento que o outro puxa a sua língua, vamos dizer assim, puxa a sua língua e você fala porque ficou apertado, porque o outro te apertou para falar. Então, é ressaca de entrega que a gente não pode ter. Então, a discrição é você não tirar do outro aquilo que ele não quer te entregar. Isso junta muito com o limite, que é a capacidade de você poder dizer não. E a gente falou muito aqui, nesses 8 encontros, que quando você diz não, não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Quando você diz não para uma pessoa, é porque você está dizendo sim para você. Porque aquilo que você faria seria ruim para você. E quando você diz sim para a pessoa, você está dizendo sim para você também. Então, se for sim para você e sim para mim, será sim para nós dois. Se for não para mim e sim para você, será não para você. Isso não é uma postura, não é uma posição de desamor. Pelo contrário, isso é preservar a relação. Porque toda vez que rompe o limite, você rompe a relação. Ninguém gosta de conviver com invasores, com ladrões de alma, com ladrões, as pessoas que roubam as outras porque invadem e querem tirar aquilo que elas não querem dar. Falamos muito a respeito do sigilo, que é a capacidade de não falar mais do que não contar para os outros aquilo que foi contado para a gente. E aí a gente falou muito das peneiras, são as medidas que a gente usa para saber o que a gente pode falar. Né? Falamos da peneira, a primeira qualidade da peneira, a primeira peneira chama verdade. Aquilo que você falou é verdade? Ou você escutou? Não, eu escutei. Então, deixa quieto, não passa para frente. Porque você não sabe se é verdade. Quem conta um ponto, aumenta vários ou diminui vários. Então, se você não viu, não fale. A segunda peneira é a peneira da bondade. A peneira da bondade, o que é? Aquilo que eu vou passar para frente vai ser bom para mim, vai ser bom para quem escutar. Então, essa peneira, se passou por aí, vai cair na terceira peneira. A terceira peneira é a da necessidade. Tem necessidade isso que eu vou falar? Se tem necessidade, posso falar. Mas antes, vai cair na quarta peneira, que é a da empatia. Essa é uma peneira bem fina. E a pergunta para essa peneira é assim: se fossem de mim que essas pessoas estivessem falando isso, eu gostaria? Então, se eu gostaria, não me incomodaria, nós podemos falar. Se por acaso a conversa fica presa numa dessas peneiras e eu falar, isso se chama o quê? Fofoca. Muito bem. Então, no último encontro, para poder fazer o resumo de toda essa nossa caminhada, e eu estou falando bem rápido, porque a caminhada foram 8 encontros, quer dizer, na verdade foram 8 semanas, né? Eu estou resumindo aqui um pouquinho para sobrar tempo para o exercício da gente. Então, na última semana, no último encontro, a gente falou dos contratos. Né? E aí, dos contratos, nós levantamos pelo menos quatro características, vamos dizer assim, 4 atributos. Primeiro, é ter em comum um objetivo. Segundo, é ter capacidade de escutar. Terceiro, é ter flexibilidade para poder deixar os seus conceitos de lado, escutar o outro e conseguir fazer o consenso. E o último do contrato é consequência. Todo contrato precisa de ter uma consequência. E a consequência tem a ver com os haveres, com os deveres e com as medidas disciplinares, que são absolutamente diferentes da punição. A punição é algo que você impõe ao outro, muito baseado na sua emoção, sem ter combinado previamente com o outro o que aconteceria se não tivesse sido cumprido os haveres. Muito bem.
Então, deixa fazer um tempo e me conta como vocês escutaram isso. Quero escutar um de vocês, dando para mim um retorno, para a gente passar para frente. Por exemplo, Valéria, dá um retorno para mim, para eu saber se você escutou, se eu fui claro com você. Bom, você fez uma revisão, né, dos encontros anteriores, né, nos dizendo que a gente, quando a gente está, né, estabelecendo uma relação com o outro, a gente tem que ser uma pessoa extremamente respeitosa, no sentido de aceitar que o outro nos entregue, ou fale para nós aquilo que ele quer, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que ele quer no tempo dele, e que eu tenho que lembrar que toda vez que eu acolho alguma coisa de alguém, ou alguma fala, alguma entrega de alguém, eu tenho que lembrar das peneiras, né? Porque eu tenho que, se eu quero credibilidade com essa pessoa, eu tenho que saber que aquilo que foi me passado não pode ser repassado para frente. E caso seja necessário repassar, eu tenho que passar pelas peneiras, né? Lembrando que aquilo que eu estou dizendo do outro vai fazer bem para ele, eu vou ser empática com ele, no sentido de pensar, me colocar no lugar dele? Será que eu gostaria que o outro falasse de mim aquilo que eu vou falar dele, né? De outra pessoa? Então, você fez um resumão para nós, né? Colocando um pouquinho da importância, né, da gente estar atento à construção da nossa credibilidade, para a gente poder receber, né, a autorização para estar junto com o outro. Muito bem, Valéria. Marlene, quer completar alguma coisa, querida? Eu gostei muito quando você colocou no módulo a questão das peneiras. E ficou muito claro, a peneira tem vários estágios. É o da verdade, da bondade, da necessidade, da empatia. Então, isso resume também a nossa relação mais efetiva com as pessoas, de respeito, de amor e de desejo de que a relação seja uma relação sadia e não invasiva. Isso que para mim ficou muito forte. Que bom, Marlene. Vamos perguntar ao Luiz Paulo se ele quer acrescentar alguma coisa. Uma das coisas que o senhor falou também foi a questão do cuidado, a ressaca de entrega e a ressaca de escuta, né? Então, para a dinâmica de hoje, nós precisamos estar bem atentos a esses pontos, além dos outros que já foram elencados aí. Isso mesmo. A gente vai precisar de fazer um pequeno contrato juntos para a gente fazer a dinâmica de hoje, né? Mas nesse pequeno contrato que nós vamos fazer, ressaca de entrega, quer falar mais do que pode, e ressaca de escuta, quer escutar mais do que quer, é fundamental. Quem sabe, Juarez, diga alguma coisa para nós. Diga-me. Bom, você começou dizendo que a gente tem que ter essa capacidade da escuta. E essa capacidade da escuta é respeitar o limite do outro para não tirar dele o que ele não quer dizer e para não fazê-lo falar o que não deveria. Por isso que evitar as ressacas. E essa aceitação incondicional da pessoa leva à questão das peneiras, o não criar a ressaca, que é de escuta e de entrega, e o respeito com os passos da peneira que você colocou muito bem. Isso faz com que a gente respeite o limite dos outros, mas respeite também o nosso limite. A gente não pode se obrigar a coisa quando a gente não tem a possibilidade. Então, o dizer não para as pessoas é dizer sim para si. E dizer sim para si é dizer não para os outros. E isso é colocar limite na vida dos outros, mas também colocar limite na vida da gente. Reconhecer os nossos limites, nossas fragilidades. Isso ajuda muito a comunicação, ou melhor, a relação entre as pessoas. Isso eu... Muito bem, Juarez. E a Carol, quer falar alguma coisa, minha querida? Você passou, né?
Eu quero sim, você passou por pontos importantes também, Márcio, né? Lá no início da sua fala, quando você começou a falar sobre a questão do pacto, né? Os elementos fundamentais para que esse pacto aconteça, que é o respeito, a paciência, a discrição, além das ressacas de escuta e de entrega, né? E eu acho que, acredito que isso seja bem importante para delimitar esses limites aí, né? Definir esses limites que o Juarez falou para a gente estabelecer o relar que você já falou em outras aulas para a gente de uma forma mais adequada possível. Sem machucar. É um relar sem machucar. É um relar sem relar. Isso, né? isso mesmo. É uma relação. Né? Ação de Muito relar. bem. Então, eu acho que nós já estamos preparados já estamos aquecidos para fazer o passo que nós vamos fazer agora. Então, é o terceiro degrau da escada. Nós fizemos o primeiro, que foi a apresentação. Depois, nós fizemos o segundo, que foram os pactos, para poder fazer o terceiro, que agora é o quem é você. Né? É se mostrar para o outro, para que a gente se torne conhecido, porque o ser humano tem medo do desconhecido. E quem não se mostra, se isola. Intimidade gera intimidade. Quando eu me mostro para você, você acaba se mostrando para mim. E aí a gente tem uma relação de convivência e não uma relação de viver com. Né? Foi um dos conceitos que a gente colocou muito nos primeiros 8 encontros do treinamento, desse treinamento de habilidade e relacionamento interpessoal. Então, vamos ver as regras do quem é você. Vocês vão me ajudar. Né? Só pode fazer uma pergunta. Qual é? Quem é você? Quem é você? Por que podemos fazer só essa pergunta? Porque ela é uma pergunta aberta. E uma pergunta aberta dá espaço para a pessoa que está sendo perguntada se movimentar, ter mobilidade, porque ela pode falar o que ela quiser. Então, quando eu faço uma pergunta, quem é você? Eu estou fazendo o quê? Eu estou preservando a questão da discrição. Eu não estou sendo indiscreto, porque não vou usar a saca-rolha. E na medida que eu pergunto quem é você, que a pessoa vai falar, ela vai falar e nós vamos ter que usar a capacidade de escuta. Vocês estão lembrados que no último encontro, quando a gente falou da questão do foco e da questão do espelho. O foco que é para ficar apagado em mim e colocar o foco em quem fala. Afastar todas as minhas coisas. E o espelho é para devolver aquilo que ele falou, para mim ter certeza que eu escutei aquilo que ele está dizendo. Então eu pergunto, quem é você? E aí você começa a falar, eu vou ter que devolver para você. Eu vou ter que usar o espelho. Então eu vou usar de uma estratégia de não deixar você falar muito para não ficar difícil para eu devolver para você. E aí a gente vai ver que coisa interessante. Quanto mais a gente interrompe a pessoa, mais força ela tem de se expressar e de falar. Porque ela está o tempo todo tendo a certeza que está sendo ouvida. É a coisa que mais nós queremos na vida. É ser ouvido e ser compreendido. Tá? E aí, no momento que a pessoa que está falando, ela achar que já está num limite bom para ela, que ela não vai ter ressaca de entrega, que aquilo ali está bom, prestando muita atenção que nós estamos em rede, nós estamos na rede. Quer dizer, tudo que nós estamos falando é de todo mundo. Então, a gente vai ter muito cuidado com a privacidade da gente, porque a gente está em rede. E no momento que ela achar que está bom, ela vai dizer, para mim chega. E quem está escutando vai ter que aceitar aquele limite com muito carinho e aprender a lidar com não. Não ficar ressentido com não. Mas também quem está escutando pode dizer, para mim também chega. Porque quem está escutando não quer ter ressaca de escuta. Combinado? Esse é o combinado que nós podemos fazer?
Combinado. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse combinado? Deixa eu só revisar para ver se eu captei tudo. Então, você está me dizendo que eu vou atender, escutar o outro, né? À medida que ele for falando, eu vou ficar atenta com foco nele, vou devolver para ele aquilo que ele está me dizendo. E eu vou até onde ele der conta de ir. Na hora que ele falar, tá bom para mim, eu aceito isso, porque é o tanto que ele conseguiu, né, se apresentar para mim. E eu também, enquanto ouvinte, eu posso também expressar para o outro tanto que eu dou conta de escutar, para não causar ressaca de escuta em mim. Dizendo para o outro, olha, muito obrigado, tá bom para mim também. Muito É bem. isso? E acrescentar o seguinte, quem escutar tem o direito, olha lá, quem falar tem o direito de escolher o outro para poder escutar. Então vamos lá, Juarez. Estou aqui. Prestem bem atenção. O segredo da escuta está em ajudar aquele que vai falar devagar. A velocidade é da profundidade do pires. A lentidão é da profundidade do copo. Quando nós falamos devagar, nós mergulhamos dentro da gente e escutamos aquilo que a gente está dizendo. E aí a gente tem o que se chama insight. Quando volta, a gente volta com clareza. Então, eu vou ajudar o Juarez a fazer isso. Então, vamos lá, Juarez. Quem é você? Ô, Márcio, eu sou, primeiro, um ser humano, filho de Deus, e que tem uma família muito grande. Então, espera um pouquinho. Vamos ver se eu estou conseguindo escutar. Você está me dizendo que é um ser humano, filho de Deus, e que tem uma família muito grande. Exatamente. Mas quem é você? Exatamente. Eu tenho uma família muito grande de 17 irmãos vivos. Foram 21 partos, mas são 17 vivos. Meus pais faleceram. Calma, então você tem uma família grande, 17 vivos, embora tenha sido 21 partos. Exatamente. Então vamos à frente. Então vamos, Juarez. Juarez, quem é você? Quem é você, Juarez? Luiz. Então, eu nasci no interior, sou uma pessoa que nasci no interior do Maranhão, sou maranhense, e tive dificuldade de estudar. Nós não tínhamos oportunidade de estudo. Eu só vim começar a estudar praticamente depois dos meus 15 anos, e isso aprendendo com minhas próprias irmãs em casa. Vai, Luiz. Então, Juarez, se eu te entendi bem, você está me dizendo que é do interior do Maranhão e que teve dificuldade de estudar, só começou a estudar depois dos 17 anos. É isso? Uhum. Quem é você? Estudei exatamente com meus irmãos em casa, depois de chegar da roça, do roçado, e à noite estudava com a lâmpada acesa. Por isso que... E só vim para a cidade para estudar com 19 anos, em 1979, lá no interior do Maranhão, em Balsas. Por isso que eu digo que esse é um grande milagre da minha vida, porque o aprendizado foi a partir do interesse ou da força de vontade que nós tínhamos, tanto eu quanto... Espera um pouquinho, Juarez, espera um pouquinho, porque o Luiz está deixando você falar muito. Eu estava esperando ele me pedir para parar. E aí fica difícil ele devolver exatamente igual você está falando. Porque se ele não devolver exatamente igual, ele não vai saber que ele está escutando tudo que você está falando. Exato. Pode passar alguns detalhes importantes que ele não vai perceber. Então vamos voltar de novo, né? Faça essa sua fala de novo, o Luiz fazer ficar bem curto, igual eu estava fazendo. Quanto mais curtinho, mais o outro mergulha dentro de si. Então, vai lá, Luiz, faça com o Luiz de novo. Sim, mas tá certo, pode ir lá. Então, Juarez, eu compreendi muito bem, né, o que você disse, você teve dificuldade quando era criança para estudar, só começou a estudar aos 17 anos, mas foi depois dos 19 anos que você conseguiu ir para a cidade para dar continuidade aos seus estudos e que se considera isso como um milagre. Exato. Espera um pouquinho, Luiz,
Cadê o roçado? Cadê a lamparina? Cadê os irmãos? Deixou falar muito. E aí Foi verdade. A gente não sabe de onde que ele vai pegar daí e vai continuar a prosa dele. Então a gente precisa devolver pequeno. Não precisa de ficar com vergonha de devolver pequeno. Às vezes a gente quer deixar o outro falar, acha que o outro vai ficar incomodado da gente interromper, mas no fundo ele vai agradecer, porque ele vai se sentir profundamente escutado. Certo. Diga. Então, talvez precisaria ficar mais claro a questão. Como eu vou interromper? Eu levanto a mão aqui e ele para interrompê-lo? Porque... Faz isso. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu escutei. Espera um pouco. Corta a fala dele, interrompe. Tá. Que aí, se você devolver exatamente o que ele falou, ele pega daquele ponto e continua para frente. Então, vamos lá de novo. Ok. Mas pode ir outra pessoa, né? Porque eu entrei para continuar aqui. Né? Mas você está indo muito bem, meu querido. Você está ajudando a gente a aprender. Você está indo bem demais. Né? No momento de ajuda, a gente fala, no treinamento, a gente fala que quando a gente acerta, a gente não ganha nada, porque já sabe. Exatamente no momento que tem dificuldade, então você faz o upgrade, porque você cresce. Então, 0 é 10, 10 é 0. Vai, Valéria, quer falar? Então vamos clarear aqui. Quem vai escutar o Juarez vai ser o Luiz, porque começou com você, e aí depois o Luiz pegou a fala, e aí o Luiz ficou sem saber se você daria continuidade ou não. Então, quem vai escutar o Juarez vai ser o Luiz, então. Exatamente. Ok, Luiz. Vai, Luiz! Tá bom. Vamos lá, Juarez. Então, Luiz, só para relembrar. Então, eu nasci na roça e vivi lá na roça até meus 19 anos, e eu dizia que a dificuldade era mais no sentido de não ter tido a oportunidade do estudo. A oportunidade que eu tive foi de meus irmãos me ensinarem. Então, Juarez, você estava dizendo que você está relembrando, né, que teve uma pequena dificuldade de ter eu me confundi aqui. A prioridade de novo. Luiz, quem é você, Juarez? Não, Luiz, olha, fala com ele. Repete, por favor, porque eu me perdi. O Juarez, repete, por favor, porque eu deixei você falar demais e não compreendi, me embolei. Por favor, repita, por favor. Ok, Luiz, sem problema. Eu digo que a minha dificuldade de estudo não é nem tanto dificuldade, foi mais falta de oportunidade, porque como eu nasci na roça e vivemos na roça até meus 19 anos, então eu não tive essa oportunidade de ter um estudo sequenciado. Então, Juarez, se eu entendi o que você disse, né, você me disse da dificuldade, mas foi falta de oportunidade, né, porque morava na roça. Só depois de 19 anos que você teve essa facilidade. Okay. Quem é você, Juarez? Pois é. E ao vir para a cidade, foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer também a congregação dos Irmãos Maristas. Eu tive a oportunidade do estudo e, ao mesmo tempo, de conhecer a congregação da qual eu pertenço, que é a congregação dos Irmãos Maristas. Então, Juarez, se eu compreendi bem o que você disse, vindo para a cidade, você teve a oportunidade de conhecer a congregação dos Irmãos Maristas, a qual você pertence. E essa congregação, de certo modo, que é dos Irmãos Maristas, que muitos de vocês conhecem, é uma congregação de irmãos, não existe padre, é só irmão dentro da congregação. Então, se eu compreendi, né, você está dizendo que essa congregação a que você pertence é uma congregação que não existe padre, mas é uma congregação de irmãos. Exclusivamente irmãos. E é uma congregação que trabalha com a educação das crianças e jovens e está espalhada no mundo inteiro. Ok, isso não é... Então, é uma congregação de irmãos, né, exclusivamente de irmãos, que está espalhada pelo mundo inteiro. Exatamente.
Eu, ao conhecer os irmãos, de certo modo, me identifiquei com o estilo de vida, a fraternidade, a maneira de viver em comunidade, e como um irmão meu, que também é marista hoje, já tinha entrado, então, e ele é a minha pessoa significativa, então, de certo modo, sem ele querer, ele foi meu promotor vocacional e me inspirou, me incentivou a entrar também. Juarez, eu gostaria que você repetisse, porque como você falou um pouco, eu acabei deixando você falando um pouco extenso, eu não guardei certas coisas que eu precisava de guardar. Você poderia repetir, fazendo um favor? Bom, eu estava dizendo que essa congregação, eu me identifiquei com a congregação por causa do estilo de vida, da fraternidade. Então, se eu compreendi, né, você se identificou com essa congregação pelo estilo de vida, pela fraternidade que existia nela. E como o meu irmão, que é mais velho do que eu, e é a minha pessoa significativa, e ele também é marista. Então, você está me dizendo que se você tem um irmão que é mais velho que você, e que te ajudou nesse processo como promotor vocacional, e que é para você uma pessoa significativa. Ele é a pessoa significativa, é a minha pessoa significativa. E como ele entrou na congregação primeiro, de certo modo, ele se tornou um promotor vocacional para mim. Ah, tá. Então, como ele entrou na congregação, né, primeiro que você, né, ele é para você uma pessoa significativa e se tornou um promotor vocacional, né, na sua caminhada. Mesmo se ele querer, de certo modo, ajudou a despertar esse interesse meu também pela congregação. Então, mesmo sem querer, né, o seu irmão, né, ajudou você a despertar pelo seu interesse por essa congregação. E exatamente. E isso já são 31 anos que eu estou na congregação, e a minha vida toda foi como formador dentro da casa de formação, dentro da congregação. Então, se eu compreendi você disse, né, já faz 31 anos que você está na congregação, e como formador, né, enfim, me perdi um pouco, você poderia repetir o que eu perdi? E a minha vida toda dentro da congregação, desde que terminei a minha formação, eu passei a ser formador dentro das casas de formação na congregação. Então, se eu compreendi, a sua vida toda foi como formador dentro das casas de formação. Nesses 31 exatamente. E... Detalhe técnico. Okay. Tempo técnico. É igual o treinador de basquete. Tempo. Se o Luiz achar que tá bom para ele, pode dizer, para mim tá bom, para não ter ressaca de escuta. É verdade. Se o Juarez achar que tá bom para ele, pode dizer, não, por enquanto para mim chega, depois eu falo mais. Só tem dois detalhezinhos que eu quero completar. Mas o Luiz quer escutar? Não pode? Olha, gente, olha que coisa rica. Olha que coisa rica. Não basta eu querer falar, é preciso que o outro consiga me escutar. E as pessoas têm limite de escutar. Elas não podem fazer de conta que escuta. Porque senão fica como acontece na vida, no dia a dia. As pessoas fingem que escutam as outras. Isso dá uma sensação de profundo desamor, profundo desinteresse. Então, se a gente não tiver condição, a gente diz, eu gostaria muito, mas vamos deixar para a próxima vez, porque agora a minha capacidade de concentrar diminuiu. Entendeu? Olha que coisa rica, poder. Olha que transparência na relação. Olha que relação verdadeira. Honestidade. Então, Luiz, você resolve. Pois é, então para mim tá bom, gostei muito de conhecer, né? Para mim tá legal, ok, o Juarez? Obrigado, Luiz, então, por ter me escutado. Valeu.